De setembro de 2021, estamos na Semana do Trânsito e vamos falar sobre o trânsito no município de Lajeado, mas puxando para um assunto que a gente está repercutindo desde ontem, porque nós temos, para o bem, né, do desenvolvimento da cidade, alguns progressos em termos de pavimentação, de asfaltamento de ruas, tem a questão ambiental também, que algumas pessoas falam que isso não faz bem. Ontem foi o dia da árvore, a gente também falou aqui de plantio de árvores, mas favorece, né, para quem está no trânsito. Por outro lado, esse favorecimento, muitas vezes as pessoas acabam andando em maior velocidade e muitas vezes ocorrem acidentes. Nós tivemos ontem, por volta das 8 horas, um pouco antes das 8 horas da manhã, um acidente no bairro Montanha, aqui em Lajeado, em que houve uma colisão na Avenida dos IPs entre uma moto Honda Twister com placa de Lajeado e uma caminhonete Toyota Hilux prata de Canudos do Vale. E nessa colisão, o piloto da moto de 32 anos acabou sendo projetado a aproximadamente 50 metros do local do impacto. O capacete saiu da cabeça dele. Ele estava consciente, com diversas lesões, entre elas 2 fraturas expostas, e foi imobilizado e encaminhado ao hospital Bruno Born. E o motorista da caminhonete de 22 anos não se lesionou. E por que a gente faz menção a esse acidente? Bom, é um acidente dentro da cidade. Essa é uma avenida que foi recentemente asfaltada. Lá no dia 28 de maio, teve um outro acidente de trânsito na mesma avenida, logo depois de ela ter sido inaugurada, o seu asfaltamento, né? Naquela ocasião, foi uma colisão entre um carro e uma moto, e o motociclista de 23 anos, naquela oportunidade, acabou não resistindo e falecendo. E a gente começa justamente por aí. A gente tem outras demandas do trânsito de Lajeado, mas para falar nesse ponto especificamente, para saber se algumas providências estão sendo tomadas, se era algo que já estava sendo debatido, já era uma preocupação da comunidade, a alta velocidade de alguns veículos e esses acidentes que acontecem. Obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, Vinícius Renner Galvani. Boa tarde. Boa tarde, Carlos, Gabriela. Boa tarde. Aos ouvintes. Bom, as medidas, elas estão sendo tomadas, né, para a questão de restrição à velocidade, né, diminuição da velocidade. Então, elas vão ocorrer, né, então o projeto já estava praticamente, né, esboçado, agora ele vai ser adiantado naturalmente, vão ser tomadas medidas preventivas e depois nós vamos ver o que mais terá que ser feito se não conseguirmos diminuir a velocidade no local. Tá? É muito bem colocado ali que o problema hoje a gente enfrenta é o seguinte: se tu abrir uma rua hoje tem excesso de velocidade, infelizmente em Lajeado, tá? Não, mas é asfalto, não interessa. Se é asfalto, se é paralelepípedo, se o que for, nós temos relato de excesso de velocidade. Tá? Então, acho que nós temos que trabalhar isso, realmente, vamos ser tomadas as medidas, né? A mobilidade urbana hoje está dentro da Secretaria de Planejamento. Então, nessa questão, assim, de projetos ficou mais fácil, né? Certo? Mas precisam ser criada uma outra estrutura, né, para atender a velocidade da cidade, tá? A cidade ela está crescendo muito rápido, mas isso é um fato. Nós temos que combater, sim, a causa, não a consequência, tá? O acidente, ele ocorre por quê? A gente vai verificar que sempre é um desrespeito da sinalização local. Nesse caso aí também, por relatos, não fomos nós que atendemos, né, essa ocorrência, porque tendo lesão ou morte é com a Brigada Militar ou Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, na sua área de circunscrição, havia excesso de velocidade. Então fica difícil. O relato de todos os moradores é o excesso de velocidade. Então isso é muito comum. Só que daqui a pouco nós temos que ter cuidado, por isso que está se trabalhando de uma outra forma, que nós vamos virar a cidade do quebra-mola. Né? Eu particularmente sou contra. É muito mais interessante, né, a gente punir, né, quem causa isso do que punir todos os moradores. A gente já falou isso, em alguns outros programas eu já falei. Nós não punimos só os moradores, os moradores. Nós não punimos só aquele infrator, nós punimos todos. E nós temos ainda o pior de tudo isso, que é o quê? É o atraso no serviço de emergência. Eu acho que se nós perguntarmos para o SAMU o que ele acha do quebra-molas, eles já têm uma resposta. Corpo de Bombeiros, as polícias, não tem como. Né? O desgaste que causa nos veículos, nos ônibus, nos veículos pesados também. Então, a gente tem que começar a trabalhar essa outra forma, né? Que é a questão, sim, da punição. Entendo eu, hoje, à frente do Departamento de Trânsito, né?
Claro que existem outras medidas que vão ser tomadas agora pela questão da mobilidade urbana para diminuição de velocidade no local. Renner, você fala que independente se abrir uma rua, pode ser asfalto, pode ser um outro pavimento que vai ter excesso de velocidade. Mas propriamente na Avenida dos IPs, vocês perceberam esse aumento depois do asfalto, mais problemas de excesso ou até mesmo acidentes? Se tem algum monitoramento em relação a isso? Nós tivemos, foram atendidos 2 acidentes por nós, tá? Um em que a pessoa deu ré e colidiu com o veículo que estava atrás. Então, ela não tem representatividade na questão de ser excesso de velocidade ou qualquer questão de insegurança. E sim, foi um erro de condutor. Um outro foi um acidente com motocicleta, em que a vítima foi socorrida, era com lesão, a brigada não atendeu, nós atendemos. São esses 2 acidentes que eu tenho lá, certo? Fora esses 2 aqui que foram mais graves, daí não é... Fora esses 2 mais graves, nós tivemos 4 acidentes. Por si só, né? Naturalmente, isso acende uma luz vermelha. Então, se começou a trabalhar numa questão de um projeto específico para aquela via. Mas teve aumento, então, após ser asfaltada? Sim, com certeza. Infelizmente, sim. Porque o que acontece, né? Eu tenho nas outras vias, daqui a pouco, veículos, né? Vamos dizer, o automóvel em maior velocidade, a motocicleta não tanto, mas quando asfalta, a motocicleta sim, certo? E a motocicleta, que era para ser um veículo, né, certo? Claro, ele não tem a mesma segurança de um automóvel, mas para auxiliar na mobilidade, ela virou um empecilho, né, nesse sentido, para a maioria das pessoas. Porque eu sou motociclista, então, se eu não souber conduzir a motocicleta com segurança, com respeito e me fazer respeitar, e também o condutor do veículo respeitar, nós vamos ter esses acidentes, certo? Mas nós não estamos tendo problema de falta de respeito ou de cada um não entender o seu espaço dentro do trânsito lajeado. Isso não. Nós estamos tendo, sim, acidentes que são causados por infração, ok? Então, essa é a verdade. De uma forma geral, o acidente, o que dá causa ao acidente? Embriaguez, excesso de velocidade ou ultrapassagem. Se puxar aí, a maioria das estatísticas é isso. Quando você fala em um projeto especial que está sendo feito para essa avenida, a Avenida dos IPs ali no Montanha, o que é? O que está sendo feito? O que está previsto para próximos dias, próximas semanas? É assim uma situação de, como a gente fala, de túnel, né? Túnel é uma expressão que se utiliza que forçosamente leva a uma diminuição de velocidade. Isso é um primeiro passo, tá? Com redutores de velocidade também. Okay? Que redutores? Isso é que eu não posso dizer ainda, porque nós estamos vendo o que vai ser mais adequado. Tá? Então, acho quebra-molas está meio que descartado. Nesse momento, sim. Tá? Nesse momento, sim. Tá? Não se descarta nada, mas neste momento não está previsto. Porque faixas elevadas também. Isso. Nós vamos acompanhar o que vai conseguir, né, mudar nessa condição, para não penalizar todos. Certo? Mas o que seria essa medida que você fala em punir o infrator? Punir o infrator, nós temos que controlar a velocidade, Ricardo. De que forma? O radar, não tem outro. Nós não temos outra forma. Seja, o radar móvel não pode mais, mas nós vamos ter que botar radar fixo. Não tem como, por quê? Aí eu tenho uma outra questão que eu vou dizer o seguinte, quando fala assim, vamos colocar radar em Lajeado. Meu Deus do céu, cara. O radar móvel está proibido. O radar móvel está proibido, então nós temos que colocar o fixo. O fixo teria que partir para uma licitação? Uma licitação. E daí talvez outros pontos, antigamente tinha, né? Tinha, mas era uma outra forma. Só que hoje ele é muito oneroso, né? Para o município, vamos assim dizer. Tá? Eu sendo assim bem frio. Só que não existe outra forma. Infelizmente tem lugares que não existe outra forma. Porque, como eu falei, nós vamos punir os outros. Só que 99,9% das pessoas, elas seguem o código, né? A sinalização, elas são corretas. Só que quando tu fala em questão, por exemplo, de botar o radar, essas 99,9%, uma grande maioria pula para defender o infrator. Então nós também precisamos debater isso. E aí, será que as pessoas preferem um radar ou quebra-mola? Ou quebra-molas. Pois é, eu não sei. Essa também é uma outra discussão, porque daqui a pouco posição. A pessoa diz, olha, vai atrapalhar o trânsito, mas eu prefiro um quebra-mola que pelo menos eu não vou ter a multa que vai chegar em casa. Mas a multa chega para o infrator, Ricardo. A multa não vai chegar para mim, não vai chegar para a Gabriela, não vai chegar para o Ricardo, se nós não cometermos a infração. Se tu cometer uma infração sob uma situação
atípica ou uma necessidade, tu vai comprovar. Por exemplo, tu conduzindo alguém para o hospital, ok, tu passou em excesso de velocidade, ok, tem um recurso para quê? Eu quero dizer que ele é um pouco mais fácil de tu trabalhar, né? Ele vai punir o infrator, em tese, tá? Se tu não estiver em excesso de velocidade, tu não vai ser multado. É simples. Se eu não estiver estacionado errado, eu não vou ser autuado, né? Assim, tentando ser direto e simplista ao mesmo tempo. Qual a velocidade permitida ali? Quanto seria esse radar? É que depende dos pontos. Aí, essa pode ser 40, pode ser 60, tá? Então, eu nesse momento, tá? Eu não vou falar porque saindo essas novas deliberações, aí vai se estipular ali a velocidade, que acredito que vai ter que ficar em torno de 40 km por hora. Mas isso ainda não se bateu o martelo, tá? E já tem uma data para vocês definir? Assim, até tal dia tem que estar tudo definido? Eu espero, assim, né, que a gente consiga até sexta-feira definir tudo isso para poder publicizar, então, e executar, né? E seria, no primeiro momento, especificamente para a Avenida dos IPs, ou vocês já aproveitariam outros pontos? Especificamente para a Avenida dos IPs, colocar em teste lá. Pô, deu certo, nós também vamos colocar em outras vias. Ah, é isso. Mas com aquele sentimento, né, Ricardo? Punir quem deve ser punido, não todos. Renner, além da Avenida dos IPs, tem outras obras acontecendo em Lajeado, que também envolvem o trânsito, uma delas na Bento Rosa, ali próximo à Ponte Seca. O que dá para falar desse ponto ali? São obras na questão do recapeamento, né, da via, e mais à frente também na Bento Rosa. É uma necessidade que havia, né? Então tudo isso precisa ser feito, está acontecendo e é muito dinâmico, né? Existem as alterações do trânsito, todos os dias tem alguma coisa, né? Pois é, nós temos esse ponto, que a Gabriela falou, tem o recapeamento acontecendo agora, mas é uma rua que foi aberta, né, que vai lá para o novo parque, o Ney Santos Arruda, que vai para proximidades do Rio Taquari. E nós temos também, agora com a mudança, não mais a sinaleira, e sim é um trevo que chama ali na 130? Vamos chamar de... Não é uma rotatória, né? Isso. Enfim, o trevo, que por sinal, para quem transita ali, para quem vai de Lajeado, Arroio do Meio Lajeado, ficou muito melhor. Mas com isso tem um aumento do fluxo embaixo daquele viaduto também, que na época que foi construído, ainda quando o Mozart Lopes era secretário de obras, se denominou túnel, mas é um viaduto também. E ali também tem mais fluxo de veículos. Esses dois pontos, e ali, no outro ponto aqui, na Bento Rosa, próximo à Van, daqui a pouco a Van está sendo inaugurada. E aí tende a aumentar também. O que vocês pretendem fazer até para ficar bem claro quem tem a vez para seguir no trânsito? Alguma obra que vocês pretendem fazer também? Tá. Ali embaixo, né, do viaduto, esse do Campestre, nós vamos verificar, né, toda a questão de sinalização e prioridade de vias. Isso nós já estamos encaminhando, tá? Eu acredito que talvez... Hoje tem placa de pare para... Não tem. Ali o problema não é a falta de sinalização. Nós vamos no local para verificar, sim, a questão de prioridade de via. Se nós vamos ter que fazer alguma inversão ou não. Isso sim. Qual é a via para poder escoar o movimento que vem hoje da RS. Certo? Esse sim. Esses são os detalhes que a gente tem que trabalhar, como também, né, a descida da rodovia, ela sempre tem prioridade ante a uma via local. Como a gente tem ali a questão Arroio do Meio e Lajeado, Arroio do Meio e Campestre. Então, esses detalhes, essa nós estamos tocando. Questão da Van, nós estávamos comentando hoje, né, alguns detalhes, mas eu dependo também do que a CCR vai fazer. Mas da nossa parte, a gente não sabe se vai ser fechado acesso, se vai ser mantido acesso à saída que nós temos hoje para a Estrela. Também preciso saber disso para poder saber para onde nós vamos movimentar o trânsito. Se ali vai ser mão única, se vão ser duas vias, se nós vamos fazer binário, isso é um problema que hoje nós temos. Mas qual saída que você está falando? A questão da van para a Estrela, aquela subida. A van em direção à Estrela. Eu não sei o que vai ser feito ali realmente, tá? Então, nós estamos trabalhando com várias hipóteses, certo? Fechado, aberto, se é binário, não é binário, se as duas vias Bento Rosa e aquela continuação do Oswaldo Aranha, que ainda não tem nominação, não está nominado, ela vai ser também mão dupla. Mas é uma decisão única que cabe à CCR? Ou não, a CCR cabe a competência debaixo do túnel ali, é dela. Só que o que ela fizer ali vai repercutir dentro do município. A que sobe e dá acesso à BR é o município daí? Aquela sim.
Só que se vai deixar aberto ou fechado, é deles. Então, imagina nós decidir investir lá em alguma coisa que daqui a pouco eles têm uma decisão em contrário. Existe essa conversa entre o Departamento de Trânsito e a CCR? Não, o Departamento de Trânsito e a CCR não se conversam. Existe a questão dos projetos especiais e até porque a CCR é difícil de conversar. Então, assim, são detalhes que a gente tem que tocar, resolver, né? Certo? Mas, Ricardo, como tem a previsão de inauguração acho que dia 4 de novembro, isso aí tem que estar decidido ao longo do mês de outubro. Tá isso, na hora, né? Não, tá na hora. Certo? Então, a gente precisa realmente essa definição para tocar para frente. O Vitor está participando conosco, ele diz que Lajeado é assim, tá ruim o pavimento, pedem asfalto, tá pronto o asfalto, a velocidade aumenta, daí pedem quebra-molas. Ele disse que o Renner está esquecendo como causa de acidentes o uso de celular. Eu não entrei no detalhe, nós trabalhamos ali nessa via específica, e o Vitor tem razão, que o excesso de velocidade nessas vias contribui para isso. Agora, outros acidentes, como o Vitor está tocando, esses dentro da cidade, sim, até muitas vezes nós já pegamos pelo uso do celular. Outros pontos da cidade, Renner, que tem modificações, que tem projetos novos? Ricardo, assim, como a cidade está expandindo, nós temos que trabalhar muito a questão de conventos, tá? Conventos tem algumas coisas que, como a RS ela passou para o município, tem muitas coisas ali que vão ser alteradas, certo? Então, isso a gente sabe que vai acontecer. Não sei te precisar ainda, né? Exatamente quantos quilômetros, forma, o que nós vamos fazer. Isso não, mas nós já estamos trabalhando, né? Até porque nós já estamos fiscalizando lá. Temos também, né, a notícia de que a 413 vai vir para nós, né? Então, isso também é um outro detalhe, né? Que vai agregar mais coisas para nós. Então, como eu falei, a cidade ela cresce muito, né? A Benjamin nós tínhamos um problema de excesso de velocidade, houve uma diminuição. Então, são detalhes. Um recado aí, Renner, então, pro motorista que trafega por Lajeado, motorista da região que também vem à cidade, cuidar dos excessos de velocidade, outros cuidados também que assim, tem que se ter no trânsito. O excesso de velocidade, né? A atenção, a não utilização do celular, hipótese alguma quando estiver na direção, tá? Digo com bastante tranquilidade, nós temos muito acidente por causa do uso do celular. A nossa sorte é que, como são vias que não te permitem, em alguns momentos, uma velocidade muito alta, os acidentes não são, né, acabam não tendo uma lesão grave ou até mesmo a morte. Mas isso é extremamente importante. Atenção, vamos prestar atenção, né, focar naquilo que a gente está fazendo, vamos seguir a sinalização, porque a nossa ideia, sim, é preservar, né, vidas, manter a fluidez, né, a questão do pedestre também, pedestre respeitar veículo, veículo respeitar pedestre, a gente tem de tudo um pouco. Nós estamos andando numa cidade grande, né? A verdade é essa, os problemas das cidades grandes começam a aparecer agora aqui. Eu acho que é isso. Vamos focar, prestar atenção, não utilizar o celular na direção, realmente não consumir o álcool, isso é outro detalhe muito importante, que vai sair, né? Certo? Não consumir álcool e, como eu falei, não utilizar o celular. Um ouvinte que participa, pede para não ter o nome divulgado, gostaria de saber do Vinícius quanto tempo um caminhão, não sei se é sereta, se está certo, ou é para ser carreta, pode ficar estacionado na frente da sua casa. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias ou mais. O veículo pode ficar estacionado em um local permitido o tempo que for necessário. Não existe na legislação determinação de período. Tá? Se houvesse lá uma restrição de horários, aí sim. Tá? Por exemplo, é permitido estacionar das 7 às 17 horas. Ok. Fora desse período, sim. Mas como deve ser uma via local, algum bairro, alguma coisa, não existe essa restrição. Se ele estiver dentro do que preconiza o código, não, ele está correto. Tá bom, acho que era isso. Vinícius Renner Galvani, coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, integrante também da Secretaria de Segurança, né? Recentemente esteve em Brasília, falamos na semana passada também sobre alguns outros projetos, mas é importante a gente ressaltar o que tudo indica, então teremos novidades e, se for aprovado, com talvez a volta do radar fixo aqui no município de Lajeado, o radar eletrônico. Foi uma hipótese que nós estamos levantando, né? Que está todo mundo trabalhando em cima disso, certo?
né? Para depois a gente montar um projeto e apresentar para o prefeito. Mais uma só agora que eu lembrei. Quantos quebra-molas são solicitados no município de Lajeado? Hoje nós temos na lista quantos aí, tem uma ideia? Mais de 500. Mais de 500 solicitações de quebra-molas. Solicitações de quebra-mola. E chega todos um ponto os dias. específico a mais, um bairro específico mais? Ou Não, é tudo que é lugar. Por isso que eu lugar. falo, a questão da velocidade, ela é em todos os bairros. Eu vou dizer, nós recebemos filmagem, abriram uma rua, ela é de chão, o cara tinha na esquina uma filmagem, uma filmadora, uma câmera. Tá? O cara vem, mas pensa acelerar, dá um cavalo de pau e entra ladeando e vai para a rua. É isso aí. Então me diga, há necessidade disso? Não tem necessidade. Então, para ver, então, ela não interessa se ela tem pavimento ou não. Abriu uma rua, tem excesso de velocidade. Aí a culpa a gente sabe de quem é, né? Obrigado, Renner.